Versículo 8 diz assim, capítulo 1, verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém. Irmãos, deixa eu fazer aqui, em 5 minutos, um resumo da vida e da história do profeta Daniel. E depois nós entrarmos na exegese, na interpretação do texto. O profeta Daniel, ele viveu aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. O profeta Daniel viveu no mesmo período que o profeta Jeremias e também no mesmo período que o profeta Ezequiel. Daniel, ele, na sua adolescência, teve muitas perdas. E entre essas perdas, quando adolescente, ele participou da amargura, do sofrimento de Judá, da nação de Judá, quando a invasão da Babilônia, liderada pelo rei Nabucodonosor. A Babilônia, quando invadiu Judá, eles destruíram os muros que cercavam Jerusalém, eles destruíram o templo que fora edificada por Salomão, o templo de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu, o Senhor, escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela para sempre. Após esta palavra de Deus a Salomão, Deus encheu o templo com a sua glória. Este templo de ouro, prata, feito com as melhores pedras preciosas, o rei Nabucodonosor colocou este templo em ruínas. Ele trouxe para a Babilônia os utensílios da casa do rei, aquilo que era consagrado e santificado para adoração a Deus, dentro da sua casa, do seu templo. Daniel, na sua adolescência, viu Jerusalém sendo invadida. Daniel viu os seus pais, não apenas o pai, mas os seus pais morrerem a fio da espada do exército babilônico. Daniel, adolescente, ele foi tirado de Jerusalém e levado como escravo para a Babilônia, para servir ao rei. Daniel, em Jerusalém, ele fora um príncipe, dotado de conhecimentos, por isso levado para o palácio do rei Nabucodonosor, para usar os seus conhecimentos a favor do reino da Babilônia. Daniel, quando chegou em Babilônia, ele teve que se preparar para prestar uma prova mesmo de conhecimentos gerais. Ele passou por um tempo de 3 anos de estudo
estudando quem era ou quem foi o seu professor. Foi este homem que no capítulo 1 fala de chefe dos eunucos. Esse homem era o homem que preparavam os príncipes escravos nos conhecimentos da Babilônia, para que no dia determinado apresentasse esse jovem ao rei e prestasse uma prova. E esta prova, esse rapaz teria que ter uma boa pontuação, porque senão ele seria morto e decapitado. Daniel ficou 3 anos estudando na Babilônia os idiomas, a cultura, a tradição, os cultos, a economia da Babilônia, o exército da Babilônia, tudo referente ao Estado, à nação, ao país, à governabilidade. Daniel estudou. 3 anos depois, ele foi colocado pelo chefe dos eunucos na frente do rei Nabucodonosor, aonde ele prestou uma prova oral. O rei perguntava e ele respondia. Ali, Daniel, ele ficara debaixo de uma pressão emocional muito grande, porque ele estava diante do homem que havia invadido a sua pátria, destruído a sua nação, levado ele como escravo, matado seu pai, matado sua mãe, matado sua família e só deixando ele vivo. E esse mesmo homem poderia matá-lo naquele momento, se ele não fosse bem naquela prova que ele estava fazendo. Então você imagine ali Daniel, já com aproximadamente 16 para 17 anos, o estado emocional que ele estava, diante do rei, que matara e destruíra sua família, sua pátria, e poderia matá-lo naquele momento, se o rei entendesse que ele, Daniel, não serviria para prestar serviço no reino. Daniel, após ter passado por esta prova, ele ficou eunuco. O rei, ele mandou cortar o sexo de Daniel. Daniel não teve esposa. Daniel não teve filhos. Daniel não constituiu família. Porque todos os príncipes tragos pelos países e servindo em Babilônia não poderia constituir família. Por isso que todos eles ficavam eunuco. Só que eu estou falando de um menino de 18 anos, de 17 anos, que o rei Nabucodonosor não matou. Só teve um detalhe: tirou dele também a esperança de constituir família. Destruiu a que ele tinha e não deixou ele ter a sua esposa e seus filhos. Foi nessa pressão que Daniel viveu, tendo que todos os dias sorrir para o homem que destruíra sua casa e não lhe dera oportunidade de constituir família. Ministro, sim, morando no palácio, sim, mas como escravo. Por que é que Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, não fazia parte da mesa? Porque ele precisava se preservar. Ele precisava ter estrutura emocional para administrar esses traumas, essas perdas. Porque ele perdeu pátria, pai, mãe, irmãos, família, esperança de constituir uma outra família, ainda adolescente. E ele sabia
que a qualquer momento ele poderia morrer. Quando Daniel se preservou, quando Daniel se isolou em santificação, é para que ele tivesse autocontrole do seu estado emocional, para não se irar, para não se enraivecer, para ter autocontrole, para ter um domínio próprio, para poder seguir com a sua vida, mesmo diante de tantas perdas. Daniel, ele tinha uma habilidade natural de administrar, que tudo aquilo que Daniel fazia prosperava, dava certo. O reino da Babilônia, Babilônia não era uma nação, Babilônia era um reino de nações, nações conquistadas pelo maior conquistador da história, chamado rei Nabucodonosor, muito maior do que Alexandre o Grande, muito maior. E essas nações que eram conquistadas por Nabucodonosor deixavam de ser nações e passavam a ser províncias, estados. E cada um desses estados tinha os seus governantes, que no livro do profeta Daniel são chamados de ministros. Cada província tinha o seu ministro, que governavam esses estados, prestando relatório ao palácio, à sede, à Babilônia. Daniel, ele passou a administrar uma província. Só que o estado que ele administrava prosperava, crescia, a pecuária crescia, a agricultura prosperava muito, trazia muito retorno para o imperador, para o rei. Aí o rei entregou na mão de Daniel uma segunda província, depois entregou nas mãos dele uma terceira província. Por que Daniel sofreu inveja? Porque os ministros governavam uma nação, Daniel governava 3. E de todas as nações que eram ligadas ao reino da Babilônia, as 3 que mais prosperavam e cresciam eram aquelas que o profeta Daniel governava. Por isso que começou a nascer a inveja, a perseguição. Daniel, ele morreu na Babilônia. Chegou na Babilônia aproximadamente com 12 para 13 anos. O cativeiro babilônico levou 70 anos. 70 anos depois, cumpriu-se a promessa de Deus na vida de Daniel e também na vida do profeta Ezequiel, do capítulo 37 do seu livro, que fala do vale de ossos secos. O que é a visão de Deus na vida do profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos? É Deus falando que vai restaurar Judá e levá-los de volta para Jerusalém. O que representa o vale? A Babilônia. E o que representa os ossos secos? Os judeus presos na Babilônia. 70 anos de exílio, de escravidão. Deus tira os judeus de Babilônia. Já no 4º reino, Daniel serviu a Nabucodonosor, Daniel serviu ao rei Dario, a Beltesazar e depois o rei Ciro, que dominando a Babilônia, um rei persa, ainda assim, pela presença de Deus na vida de Daniel, Ciro manteve Daniel ali, servindo. Daniel, com 80 e poucos anos, quase 90, o rei
assina a autorização liberando os judeus para retornarem para Jerusalém, só que o rei fez uma condicional. O rei disse o seguinte: eu libero o povo retorna para Jerusalém, só tem um detalhe: Daniel fica, porque Daniel, ele é homem excelente. É a única condicional que eu peço. Aí o povo estava saindo de Babilônia, em marcha para Jerusalém, cantando o Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando, voltará trazendo seus molhos e molhos de alegria. Só que os judeus saíam dançando, salmodiando, cantando e não olhando para trás, que era a ordem de Deus. Assim como foi ordem de Deus sair do Egito, começar a peregrinação do Êxodo, sem poder olhar para trás. Assim como foi ordem dos anjos a Ló e a sua família: escapa-te por tua vida, sai de Sodoma, mas não olhe para trás. Ou seja, não tenha saudade do que vai ficar, porque o que eu vou te dar vai ser muito melhor. Aleluia! Aleluia! Ok. Daniel, com quase 90 anos, ele vê o povo indo e ele ficando. Está esquisito mesmo. Ele vê o povo indo e ele ficando. E ele ali morreu, ele ali ficou. Irmãos, por mais de 90 anos, servindo a um rei como escravo. 4 características eu quero tirar dessa história e extrair aqui do texto, para você entender aonde que Daniel encontrara tanta resistência emocional, espiritual, para se manter de pé diante de Deus e daquela nação pagã, idólatra e terrível. Primeiro, Daniel, ele foi um homem de espírito excelente. Eu vou repetir: espírito excelente. Compreenda comigo. Ser uma pessoa de espírito excelente não é um dom de Deus a você. As pessoas que têm um espírito excelente são aquelas pessoas que vivem acima da média, fazem além daquilo que lhe pediram para fazer. Daniel, ele não foi um homem medíocre. O que é ser uma pessoa medíocre? Mediocridade é quando nós fazemos apenas aquilo que nos manda fazer. O medíocre é aquele que fica na média. Esse é um medíocre. Medíocre não é ofensa. É apenas o cara ou a pessoa que só faz aquilo que se lhe mandaram fazer. Acabou. Limpa esse altar, limpei. Limpa a cadeira, limpei. Não é excelente, é medíocre. Só faz aquilo que manda fazer. E sabe como é que Jesus classifica o medíocre? Servos inúteis. E havendo terminado todo o seu serviço, e havendo terminado todo o seu trabalho, considerai-vos servos inúteis, porque você não fez além daquilo que é a sua obrigação para fazer. Ou perdão, você só fez aquilo que é a sua obrigação de fazer. Medíocre e inútil. Você está na média. Você está na média. O que é ter um espírito excelente?
é quando a pessoa te surpreende e ele vai além daquilo que pediu para ser feito. É quando você pede para correr 1000 milhas, a pessoa corre 2. É quando você pede para arrumar uma repartição, a pessoa arruma 2. A pessoa arruma 3. Ah, mas isso aqui tá bom. Pode levar isso aqui. Nem mexer. Por que Daniel serviu a 4 reis? E o quarto foi de um rei que invadiu a Babilônia e poderia matar Daniel. Porque todos os reis viam em Daniel excelência naquilo que fazia. Daniel era um homem que tinha prazer no seu trabalho, amor no seu trabalho, um homem de um estado emocional extraordinário, de um autocontrole surpreendente. Daniel era para se suicidar, gente, perdendo família, deixando de ter esperança de constituir uma, adolescente perdendo o seu órgão genital, como escravo. Se não tivesse estrutura emocional, se suicidava, tirava a sua própria vida. Era para ser um depressivo, de tantas perdas que teve. Só que ele, tudo que colocava a mão, ele fazia com gosto. Ele produzia 2, 3, 4 vezes mais daquilo que se esperavam dele. Por isso que todos os reis davam testemunho dele e dizia: Daniel é um homem de espírito excelente. Daniel faz bem e surpreende a gente naquilo que ele faz. Daniel tinha testemunho dos seus líderes, bom testemunho dos seus perseguidores, a tal ponto, é interessante isso, é um dos textos mais lindos que eu leio e gosto na vida do profeta Daniel. Os seus inimigos dizendo: nós não achamos nada em Daniel que pudesse ser agravo na vida dele. Não achamos nada que o pudesse condenar. Vamos pegá-lo na lei do seu Deus, porque pela fidelidade dele ao Deus dele, a gente pega ele. Sabe o que os perseguidores disseram? Esse cara tem caráter, esse cara é firme, esse cara é leal. É isso. Espírito excelente. Não mistifica essa frase, não. Não associa espírito excelente com mão de Deus, unção de Deus, poder de Deus, uma gota maior de Deus na vida dele, que eu e você não tenha, não. Espírito excelente é ter prazer naquilo que faz, e quando se tem prazer e se ama aquilo que faz com amor e gosto, Deus faz crescer aonde você coloca a palma das suas mãos. O amor, aí é um parêntese que eu abro na mensagem, aproveitando o texto. O amor ao dinheiro, ele é uma maldição. Nós não podemos amar o dinheiro, nós temos que amar o trabalho. Se eu amar o dinheiro e eu não amar o trabalho, eu vou fazer de tudo para obter dinheiro de forma escusa, para obter dinheiro de forma errada.
Nós não temos que amar o dinheiro, nós temos que amar o trabalho. O dinheiro abençoado, que é o salário, ele é resultado do trabalho. Não se preocupe em ganhar dinheiro, se preocupe em trabalhar, porque o dinheiro, ele é a colheita do trabalho que você presta. Quem não ama o dinheiro, mas ama o trabalho, sempre vai ganhar o seu dinheiro de forma digna, sem se corromper, sem se dobrar a deuses, sem se dobrar a propostas escusas, e o seu nome será honrado na terra, e o nome de Jesus será glorificado no céu. Aleluia! Daniel era um homem de espírito excelente, tinha prazer no trabalho, tinha prazer em produzir, e Daniel entendia que o sucesso do seu trabalho dependia da perfeição daquilo que ele produzia. Quer ser visto? Quer ser reconhecido? Trabalhe acima da média. Quer ser diferente do grupo? Quer se destacar no meio de centenas? Trabalhe acima da média, porque a todo momento, a todo instante, a toda hora, tem pessoas te observando, e ainda que não tenha ninguém na terra lhe vendo, e vendo o que você produz, Deus está de olho em você, e na hora certa Ele abre porta onde não existe porta. E se ninguém olhar para você para promover você, Deus vai te promover, a roda gigante vai girar, e a tua cadeira que está embaixo hoje, Deus vai jogar para cima, para a glória do nome dEle. Aleluia! 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 Segunda característica, a gente leu aqui, e propôs Daniel no seu coração não se contaminar. Segundo, Daniel foi homem de decisão. Irmãos, decisões, já disse isso em alguma mensagem lá atrás. Decisões é o que decidem os nossos sucessos. Não adianta Deus falar para mim: eu preparei para você um futuro de vitória, um futuro de sucesso, se eu tomar as minhas decisões erradas. Deus deu a Abraão o segredo do sucesso. Sabe qual foi? Anda na minha presença e ser perfeito. Não é eu, Deus, que vou te fazer perfeito. É você que tem que querer ser perfeito. Não é eu, Deus, que vou fazer você fiel. É você que tem que se decidir ser fiel. Eu me lembro certa feita de um senhor, um homem, que veio me pedir oração, e ele disse assim: pastor, ore por mim, me ajude em oração. Eu amo a minha esposa, sou apaixonado pelos meus filhos, porém eu não consigo ser fiel à minha esposa. Pastor, eu preciso de oração. Aí eu disse para ele assim: o que você precisa é de vergonha na cara, não é de oração. Você é um sem vergonha. Aí ele assustou. Falei: filhão, oração não vai te consertar, oração não vai fazer Deus mudar você. Isso faz parte do teu caráter. Você tem que se decidir ser fiel a essa mulher. Você tem que dizer: eu vou ser fiel, eu vou andar do lado dela,
eu vou preservar a minha família. Não é Deus que vai te dar unção para isso, não é Deus que vai aprumar você para isso, não, meu filho. É você que tem que se decidir preservar a família e manter a sua casa de pé. Sabe por quê? Nós colocamos na conta de Deus aquilo que são os lixos nossos. E não depende de Deus, depende da pessoa. É o que você quer. O que você decide? Quer ser feliz ou não? Mas a felicidade, ela depende das decisões, da lealdade, da fidelidade à instituição do casamento, à instituição da igreja, ao Deus que a gente serve, à família que a gente tem. Isso é uma decisão pessoal, meu irmão. Deus não entra nisso. Pastor, eu estou orando 20 anos para Deus transformar a minha esposa, mudar o meu marido. Meu irmão, Deus não entra nisso. Isso é coisa do ser humano. É o ser humano que tem que mudar. Isso faz parte do caráter. Eu não quero beber, eu não quero fumar, eu não quero usar droga. Vou pedir ajuda, mas a partir de hoje eu não quero mais. Não é botar na conta de Deus, jogar para Deus, fazer nós pastores ficar orando, jejuando, transforma Jesus, transforma Jesus, transforma Jesus, e o abençoado lá de ser vergonhice, e a mulher sofrendo, os filhos sofrendo. Isso é decisão, meu irmão. Olha aqui, ó. Daniel decidiu. Isso é pessoal. Não me importa o que está em minha volta, não importa a tradição dessa cidade, não importa a cultura desse lugar, não importa os reis que esse povo serve. Eu decido não me contaminar com aquilo que há neste reino. Eu vou ser diferente, eu vou ser diferenciado. Isso é decisão. Isso é decisão. Deus, quando falou com Moisés no capítulo 3 de Êxodo, Deus deu a Moisés uma revelação. Eu desci, te escolhi para que vá e coloque o meu povo numa terra que mana leite e mel. Deus estabeleceu o propósito e revelou vontade soberana. Mas Deus não impôs Moisés de ir. Deus não impôs. Deus revelou propósito. Deus revelou propósito. Antigamente, pastor Vanderlei, pastor Paulo, pastores, nós fomos criados assim, né? Ouvindo muito aquela palavra: se você não for, Deus vai te matar. Se você não for, Deus vai cortar suas pernas. Se você não for, Deus vai cortar seus braços. Olha a espada de Deus aí. Quem já ouviu isso? Uma vez eu meio rebelde com a minha avó, eu já diácono, e meio rebelde, minha avó falou: meu filho, tem problema nenhum, tu vai ficar sem as duas pernas. Aí eu comecei a me imaginar só os cotoquinhos. Falei: não, então vou fazer o quê? Irmãos, escute isso. Deus não é condicionado a pessoas. Escute, Deus precisa de mim. Deus não depende de mim. Ele precisa de você. Ele não depende de você. Enquanto estivermos na brecha, querendo ser cheio, produzir, Ele precisa e Ele te enche, porque você é uma ferramenta. Mas na hora em que a gente rejeita, na hora em que a gente não quer mais, sabe o que Ele faz? Ele pega tudo aquilo que reservou para a gente como bênção e Ele transfere para outro. Ele diz: se você não quer, se você não vai,
eu levantarei outro para fazer a minha obra. Aleluia! Você quer um exemplo bíblico disso? Profeta Elias, o homem que orava e Deus fazia não chover, o homem que orava e Deus mandava fogo do céu, lambia o altar, o homem que matou 450 profetas de Baal e 400 de Azera, o homem que orou e Deus multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija. Elias, que o seu nome quer dizer, só o Senhor é Deus. Esse mesmo Elias, que Deus tirou lá de Tesbe, lá da roça, lá da capina, lá do meio do mato, colocou ele em Samaria, projetou o nome dele, usou ele, deu a ele notoriedade, fez dele um profeta conhecido em toda Israel. Esse Elias, dentro da caverna, ele cometeu uma falha. Ele disse assim: Jezabel mandou matar todos os teus profetas e só eu fiquei vivo. E se eu sair da caverna, ela vai me matar também. E se eu morrer, o Senhor não terá profeta para usar. Olha o erro de Elias. Deus olhou para ele e disse: faz o seguinte, sai da caverna, desce, vai ungir Eliseu teu sucessor, e eu vou usar muito mais Eliseu do que usei você. E você quer outro Elias? Você não é o único profeta. Eu alimento você, mas tem 7.000 homens que eu alimento também. Eu estou protegendo você aqui, tem mais 7.000 homens que eu estou protegendo lá. Eu estou escondendo você de Jezabel para não perder a cabeça. Tem 7.000 homens que eu estou protegendo para não perder a cabeça também. Oh, para todo sempre seja louvado e adorado o nome de Jesus. Levante as mãos e adore a Deus bem alto. Glorifique, glorifique mais alto. Não, está baixo, adore mais alto. Aleluia! Aleluia! Deus precisa de mim. Deus não depende de mim. Deus não depende. Essa obra precisa de mim. Catedral depende de mim. Catedral não depende de mim, meu irmão. Catedral não. A catedral precisa. Depender não depende. O momento que acontecer alguma coisa e eu for para a eternidade, na outra semana já tem um pastor aqui tomando posse. E vai tocar essa catedral aqui para mais 70 anos. E quando lembrar de mim, vão dizer: foi um homem de Deus. Enquanto aqui esteve, fez uma grande obra, mas Jesus recolheu para a eternidade. Está entendendo? A verdade é essa. Deus precisa, Deus não depende. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for, ninguém vai. Meu irmão, se nós nos calarmos, Deus faz as pedras clamarem. Aleluia! Daniel era um homem de decisão. Terceiro, Daniel, ele era um homem que se submetia à disciplina. Olha que coisa tremenda. País estranho, deuses estranhos, cultura estranha, tradição estranha. Morando num palácio com um rei que o havia tirado a família, o deixado eunuco. Só que Daniel, mesmo governando 3 províncias, Daniel orava 3 vezes por dia. Como? Como é que conseguia? Diante de tanta atribuição, 3 vezes por dia. Sabe o que é isso, irmão? Disciplina.
você só chega aonde você deseja chegar, se você tiver disciplina na sua caminhada. Sem disciplina ninguém alcança sucesso naquilo que se deseja fazer. Sabe o que é disciplina? É o caminho que você traça para alcançar o que quer, submetendo a sua vontade, submetendo ao seu desejo. Irmãos, para orar 3 vezes ao dia, tem que ser disciplinado. Parar tudo que está fazendo e naquele horário você buscar a Deus. Uma pessoa que sonha em ter sucesso profissional, ele tem que ter disciplina nos seus estudos, tem que ter disciplina no seu horário de acordar de manhã. Quem dorme até 11 horas da manhã, meu irmão, não tem sucesso profissional, não vai, querido. Tem que ser disciplinado. Quando se prepara para prestar um concurso público, tem que ter disciplina em seus estudos. Abrir mão de hora de sono, abrir mão de sair com os amigos, abrir mão de muita coisa que se gosta. Tem que se disciplinar para alcançar aquilo que você quer. Daniel foi um homem de disciplina. Ele abria mão de coisas que gostava e amava, porque ele sabia que o segredo para ele se manter vivo na Babilônia era através da presença de Deus na vida dele. E presença de Deus só temos se formos pessoas de oração. Não adianta eu desejar ou postular o cargo tal, a empresa tal, a posição tal, se eu não for disciplinado e não me preparar para aquilo. Deus é um Deus que abre porta. Deus é um Deus que te capacita com unção, mas quem se prepara é você. E isso é disciplina. Isso aqui foi um dos sucessos da vida de Daniel, irmão. Sabe por que é que Josué foi o líder que foi e o conquistador? Sabe por que Deus colocou Josué no lugar de Moisés? Porque Josué era um homem disciplinado. Todos os dias, quando o sol nascia, Josué já estava de joelho dobrado, buscando a Deus. Sabe por que é que Elias orou e Deus mandou fogo do céu? Porque Elias orava, não sei como, não me pergunte como, eu creio porque a Bíblia diz, Elias, Baal, orava com a cabeça entre as pernas. Tamanha era a devoção dele a Deus. E era horas e horas de oração. Por isso que quando ele orava e dizia, não vai chover, não chovia. Manda fogo, o fogo caía. Isso é disciplina. Talvez você possa ter muita vontade de chegar, mas está faltando disciplina na tua caminhada. Pastor, não tenho tempo de orar. Irmãos, vamos refletir um pouquinho. Quanto tempo que se gasta diariamente nas redes sociais? Tem gente que está no culto e está assim, ó. Vou dormir, deixa eu olhar o Face. Acordei, deixa eu olhar o Face. É travesseiro e o computador, o smartphone, alguma coisa do lado. Estou com 10 mil amigos, 40 mil amigos. Sabe quantos amigos você tem? Se tiver 5, dá muito glória. Se tiver 5, dá muito glória a Deus. Você não
tem amigo. Amigo é teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teus filhos. Amigo é quem come sal com você. Amigo é aquele que entende que o sucesso dele é o teu sucesso também. Tem gente que é compulsivo por essas coisas. Viciados nisso. Tudo que faz, posta. Quanto tempo que a gente leva na frente de uma televisão? Irmãos, é disciplina. Nunca se chegará a ser grande se não se disciplinar na sua caminhada. Não estou aqui falando contra redes sociais, seria um hipócrita. Estou falando isso. A internet é uma benção. O mundo hoje gira em torno da internet. Se não tiver internet, o mundo para, porque tudo hoje é internet. Redes sociais é bom demais para ganhar dinheiro e nada mais. A sua rede social, eu vou dizer para você aonde está. É a sala da sua casa, sentado com a sua família. Sua rede social é isso. É no quintal da sua casa comendo churrasquinho, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família e com seus parentes. Rede social é isso. Porque é eles que vai para o lado da tua cama quando o pau quebrar e você ficar doente. É eles que vão sustentar você dentro de um hospital. É eles que querem o teu sucesso. Há pessoas que se alimentam maltratando outras, usando redes sociais. Pessoas covardes, medíocres, pessoas que não têm coragem de olhar na cara de alguém e dizer o descontentamento. Como eu não tenho coragem de olhar na sua cara e dizer para você o meu descontentamento, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou para uma rede social falar mal de você. Sabe o que é isso? Covardes, cachorro morto. Não presta para nada esse tipo de gente. São pessoas mais ruins, debaixo de influência de demônios. Sabe o que colocou Daniel dentro de uma cova? Foi a perseguição de invejosos. Sabe quem são os invejosos? O invejoso não é aquele que quer possuir o que você também possui. O invejoso, ele não quer ter aquilo que você também tem. O invejoso, ele quer ter o que você tem. O invejoso, quando você está triste, quando você está alegre, o invejoso está triste. Quando você está em sucesso, o invejoso está amargurado. Porque o invejoso não aceita o teu crescimento. O teu sucesso incomoda o invejoso. Porque o invejoso não entende o porquê que você, tão pequeno que é, tão fraco que é, tão sem condições que é, consegue tanta coisa da parte de Deus nessa terra. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Sabe qual foi o sentimento que permeou o coração daqueles ministros e fazerem mal a Daniel? A inveja.
não tiveram a capacidade de produzir como Daniel produzia. E hoje se usa covardemente as chamadas redes sociais, achando que estão escondidos por uma cortina. Pobres coitados, e miseráveis, nunca serão a metade do que sonham em ser. E os que são alvo, Deus sempre fará crescer. Deus sempre fará crescer. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Quarta característica. Não. 9h15. Vou parar aqui, que não dá mais horário. São 9h15. Levante suas mãos e adore a Deus. Posso pedir a você 30 segundos de adoração a Deus bem alto? Mais alto, mais alto, mais alto. Adore a Deus mais alto. Glorifique a Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Eu quero chamar aqui à frente você que está conosco e não pertence a nenhuma igreja evangélica. Saia da onde você está, vem aqui na frente, por favor. Jesus te chama nesta noite. Venha. Vou pedir à igreja que permaneça adorando. Glorifique a Deus. Eu ainda tenho umas 2 características de Daniel para ministrar a você, mas se Deus permitir, na próxima semana eu vou ministrar. Aleluia! Glória a Deus! Venha, Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama nesta noite. O Espírito de Deus te chama nesta noite. Você que precisa fazer uma aliança com Deus, um propósito com Deus, Jesus te chama. Saia da onde você está e venha. Venha. O Filho de Deus está aqui para te abraçar nesta noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu estou ouvindo o gemido de Deus por pessoas afastadas do Evangelho hoje. Isto, vem abençoado. Aleluia! Irmãos, sabe quem pode falar de você? Quem é melhor do que você. E quem fala de você em rede social nunca vai ser melhor do que você. Nunca vai ser. Quem usa esses artifícios para defamar, escute isso que eu vou falar a você. E eu falo como o seu sacerdote, debaixo da unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Nunca toque na honra de uma pessoa, seja essa pessoa quem for. Nunca toque, porque assim como eu estou em pé sobre um altar que me sustenta, a honra de uma pessoa é o altar que sustenta ela. E no momento em que a gente toca na honra de alguém, nós estamos abrindo legalidade para que toquem na nossa honra. E a honra de uma pessoa, ela não pode ser ferida, ela não pode ser tocada, porque a honra
é a coroa da vida de um ser humano. E ninguém pode tocar na coroa da vida de alguém. Essa pessoa pode ser um bêbado. Essa pessoa pode ser um viciado em drogas. Pode ser um vagabundo morador de rua. Ainda assim nós não temos direito de tocar na honra desse ser humano. Porque pode não valer nada como pessoa, mas ele tem o valor dele como ser humano. E como ser humano, Jesus diz: eu amo ele. Tem pessoas que não valem nada como pessoa, mas como ser humano, nunca vai deixar de ter valor. E é por isso que a gente conhece a parábola do bom samaritano. É por isso que a gente conhece aquela passagem dos 2 ladrões que estavam crucificados com Jesus no meio. Por que um foi para o paraíso e o outro não foi? Porque um tocou na honra de Jesus, o outro glorificou a Jesus. Um disse: tu não és o Filho de Deus? Salva-te a nós e a ti. Sabe o que ele fez? Ele equiparou Jesus com ele. Ele disse: ô Filho de Deus, o Rei dos Judeus, você também não vale nada, porque você está aqui comigo na cruz. Esse homem tocou na honra de Jesus, e honra não se toca. Aí o do outro lado, com dificuldade para esticar o pescoço, disse: ô rapaz, homem, cala a tua boca. Nós estamos aqui porque merecemos. Aí ele enaltece a honra de Jesus, mas esse aqui, ele nada fez. Aleluia. Aí ele olhou para o lado e disse: Senhor, aqui, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, Rachuriandarabacandarai. Aleluia. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia. Levante as mãos e glorifique a Deus. Porque Ele vive. As mãos, por favor. Vamos orar. Vou chamar aqui o nosso obreiro lá de Nova Iguaçu, que veio de Nova Iguaçu, hoje é nosso. Vem cá fazer esta oração. Henrique, vem cá, Henrique. Estenda as suas mãos. Vamos orar por esta pedra preciosa.